No reino celestial, além do véu da existência terrena, há uma batalha que transcende o tempo e o espaço. No centro dessa guerra, uma figura se destaca: Miguel, o arcanjo guerreiro, o líder dos exércitos de Deus. Seu nome ecoa através das eras como um símbolo de força, fidelidade e justiça divina. Na tradição cristã, Miguel é mais do que um simples anjo, ele é um comandante celestial, um guardião poderoso cuja missão é proteger o povo de Deus e lutar contra as forças das trevas. Mas quem é ele realmente? Seu nome, Miguel, tem um significado que desafia toda a arrogância e orgulho. Quem é como Deus? Não é uma pergunta sem resposta, mas sim um desafio direto aos que se levantam contra o Altíssimo. Desde o princípio, Miguel tem sido a personificação da lealdade absoluta a Deus, um líder cujo poder é incomparável entre os anjos. Nas Escrituras, sua presença é sentida nos momentos mais cruciais da história espiritual. No livro de Daniel, ele aparece como o príncipe que protege o povo de Deus, um defensor celestial contra forças invisíveis. Em Judas 1:9, vemos Miguel em um embate misterioso pelo corpo de Moisés, um evento que demonstra seu papel essencial na ordem celestial. Mas é no livro do Apocalipse que sua verdadeira grandeza se manifesta. Ali, Miguel é retratado como o comandante dos exércitos celestiais, liderando uma guerra contra o próprio Satanás e seus anjos caídos. Essa batalha cósmica não é apenas uma história distante, mas um reflexo da luta entre o bem e o mal, uma luta que se estende até os dias de hoje. A figura de Miguel não é apenas temida, mas também venerada. Para os fiéis, ele representa a certeza de que não estamos sozinhos na luta contra as adversidades espirituais. Sua espada flamejante simboliza a justiça divina. Sua armadura resplandece como um escudo impenetrável contra as trevas, e sua voz ecoa como um trovão que abala os alicerces do mal. Mas, diante desse grande líder celestial, surge uma pergunta inevitável: o que realmente significa ter Miguel ao lado dos fiéis? Ele não é apenas um símbolo, mas uma força ativa na proteção e na batalha espiritual de todos aqueles que buscam a Deus. Ao longo desta jornada, exploraremos a trajetória de Miguel, suas vitórias, suas lutas e sua importância dentro do plano divino. Uma história de poder, fé e a guerra invisível que acontece ao nosso redor. E assim começa a jornada do arcanjo Miguel, o guardião dos céus, o guerreiro da luz. Miguel e a guerra celestial. Desde tempos imemoriais, uma batalha foi travada nos céus. Não era uma guerra comum, mas um conflito que definiria o destino da criação. No coração desse embate, dois exércitos colidiam. De um lado, os anjos fiéis a Deus, liderados por Miguel. Do outro, as legiões rebeldes de Lúcifer, o arcanjo caído. O livro do Apocalipse descreve esse momento com intensidade avassaladora. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram. Apocalipse 12, 7-8. Essa não era uma simples disputa. Era a separação definitiva entre a luz e as trevas, a fidelidade e a rebelião. Quando Lúcifer, o mais belo dos anjos, se encheu de orgulho e tentou usurpar o trono divino, ele não estava apenas desafiando Deus, mas colocando toda a ordem celestial em risco. E foi Miguel quem se levantou. Com sua espada flamejante em mãos, sua presença resplandecia como um farol de autoridade e justiça. Seus olhos eram como chamas, e sua voz soava como um trovão que ecoava pelos céus. Ele não hesitou, não vacilou. Quando Lúcifer incitou sua rebelião, Miguel foi aquele que o enfrentou sem medo. A batalha foi feroz. O céu tremia com o impacto das espadas e dos choques de poder entre os anjos. Lúcifer, em sua fúria, tentou subjugar Miguel com sua astúcia e arrogância, mas o príncipe dos exércitos celestiais permaneceu inabalável. Então, no ápice da batalha, Miguel ergueu sua espada e bradou com autoridade:
Quem é como Deus? A pergunta retombou como um decreto. E, com um golpe decisivo, Lúcifer e seus anjos foram derrotados e lançados para fora dos céus, caindo como relâmpagos sobre a terra. O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma vitória. Foi a consolidação da justiça de Deus, a prova de que a fidelidade sempre triunfará sobre a rebelião. Miguel não lutava por si mesmo, mas pela honra do Altíssimo, pelo equilíbrio do cosmos e pela proteção da criação. Mas a guerra não terminou ali. A queda de Lúcifer marcou apenas o início de uma nova fase da batalha. Pois, se o inimigo não poderia mais lutar nos céus, ele buscaria vingança na terra, tentando corromper a criação de Deus. E Miguel, como o grande guerreiro celestial, não cessaria sua missão. Ele continuaria a lutar, não apenas nos reinos espirituais, mas também intervindo na história da humanidade sempre que necessário. A guerra celestial pode ter começado nos céus, mas seus reflexos ainda ecoam no mundo dos homens. Miguel, o guardião do povo de Deus. Embora a batalha celestial tenha sido vencida, a guerra contra as forças das trevas continuava, e a missão de Miguel não terminou com a queda de Lúcifer. Pelo contrário, sua presença se tornaria ainda mais evidente na terra, como defensor do povo de Deus e combatente contra as forças malignas que tentavam corromper a criação. No livro de Daniel, Miguel é descrito como o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Ele não era apenas um guerreiro celeste, mas também o guardião da justiça divina, um protetor que intervia sempre que a humanidade enfrentava ameaças espirituais avassaladoras. O conflito invisível. Muitos não percebem, mas há uma batalha invisível acontecendo ao redor da humanidade. O mal se infiltra nas nações, corrompe líderes, espalha a injustiça e semeia o caos. Mas Miguel está sempre presente, guiando aqueles que clamam pela justiça e lutando contra as forças ocultas que tentam desviar os escolhidos de Deus. Em Daniel 10, há um vislumbre dessa batalha quando o profeta recebe uma visão e um anjo mensageiro lhe diz que ficou retido por 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna. Mas então, Miguel veio em seu auxílio e a vitória foi alcançada. Essa passagem revela que o conflito espiritual é real e que, muitas vezes, respostas e bênçãos são atrasadas porque há uma resistência no mundo espiritual. Mas Miguel, como líder dos exércitos celestiais, é aquele que abre caminhos, destrói barreiras e faz a justiça prevalecer. Miguel e as grandes transformações. Ao longo da história da humanidade, sempre que um grande momento de transformação se aproxima, Miguel está presente. Sua missão não é apenas a de guerreiro, mas também a de protetor e estrategista do plano divino. Ele esteve presente nas grandes libertações do povo de Deus, guardando Israel, intervindo quando necessário, garantindo que a promessa feita aos patriarcas se cumprisse. Ele é aquele que luta não apenas nos céus, mas também ao lado dos justos na terra, conduzindo-os pelo caminho da retidão e protegendo-os dos ataques do inimigo. Seu nome, quem é como Deus, não é apenas um título, mas um lembrete de que nenhuma força, nenhuma treva e nenhum adversário jamais poderá se comparar ao Altíssimo. E Miguel, como seu comandante, é aquele que faz essa verdade prevalecer, derrotando qualquer um que tente se erguer contra a vontade de Deus. A chegada do tempo do fim. Daniel 12:1 traz uma revelação importante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Isso significa que, nos tempos finais, Miguel terá um papel crucial na proteção dos escolhidos e na execução do juízo de Deus. Quando a tribulação atingir seu ápice, quando o mundo mergulhar em trevas e a perseguição contra os fiéis se intensificar, Miguel se levantará novamente,
liderando as forças celestiais e garantindo a libertação dos que pertencem ao Senhor. A guerra não acabou. O inimigo ainda atua, e o povo de Deus precisa estar vigilante. Mas a presença de Miguel é uma certeza de que nunca estaremos sozinhos nessa batalha. Ele é o escudo contra as forças do mal. É a espada que desfaz as trevas. E, acima de tudo, é o guerreiro que, até o último momento, permanecerá lutando para que a verdade de Deus prevaleça sobre toda a criação. A batalha final e o julgamento do mal. A guerra entre a luz e as trevas nunca cessou. Desde a rebelião de Lúcifer e a queda dos anjos rebeldes, Miguel tem sido o principal comandante das forças celestiais contra o mal que ainda tenta corromper a criação de Deus. No entanto, segundo as Escrituras, chegará o momento em que essa batalha atingirá seu ápice, e Miguel desempenhará um papel crucial na vitória definitiva do bem. O Apocalipse e o conflito celestial. No livro do Apocalipse, João tem uma visão impressionante da batalha final que ocorrerá nos céus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7, 9. Aqui, vemos a cena de uma guerra cósmica onde Miguel lidera os exércitos celestiais contra Satanás e seus seguidores. Esse evento simboliza a derrocada final das forças do mal e a proximidade do juízo divino. O inimigo, que outrora tentou usurpar a glória de Deus, é finalmente banido e sua influência sobre o mundo chega ao fim. A preparação para o fim dos tempos. Enquanto a humanidade avança para os eventos finais, a batalha invisível entre o bem e o mal se intensifica. Guerras, caos, perseguições e enganos marcam os tempos, mas Miguel continua a desempenhar sua missão como protetor do povo de Deus. As Escrituras nos alertam que o mundo passará por um período de grande tribulação, como nunca antes visto. Satanás fará seu último esforço para enganar as nações, corromper corações e desviar os fiéis. No entanto, Miguel e as forças celestiais estarão ao lado dos escolhidos, lutando contra as artimanhas do inimigo e garantindo que a justiça prevaleça. Esse período será desafiador, mas há uma promessa para aqueles que permanecerem firmes. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. A derrota de Satanás e a vitória do reino de Deus. O destino do mal já está selado. Após o conflito final, Satanás será finalmente derrotado e julgado. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Aqui, o plano de Deus se concretiza, e Miguel tem um papel essencial na execução da justiça divina. O arcanjo, que desde o início lutou pela verdade, agora vê a consumação da vitória celestial. A ordem é restaurada, o mal é erradicado e a criação é purificada. O papel de Miguel na eternidade. Com a vitória definitiva, Miguel não desaparece. Seu papel como protetor do povo de Deus permanece, pois ele é parte do governo celestial que assegura que a vontade do Altíssimo seja cumprida. Na Nova Jerusalém, onde Deus habitará com os seus, Miguel e os exércitos celestiais continuarão a exercer sua função, garantindo que o reino de Deus seja um lugar de paz, justiça e glória eterna. Essa é a esperança para todos os que permanecem fiéis. A luta pode ser intensa, mas a vitória é certa. Miguel já venceu no céu e vencerá novamente na terra. Miguel, o guardião da eternidade. A batalha final foi travada.
Satanás e seus seguidores foram derrotados e lançados no lago de fogo. O reino de Deus foi estabelecido. E agora uma nova era de justiça e paz se inicia. Mas qual será o papel do arcanjo Miguel após essa grande vitória? A história da humanidade sempre foi marcada por conflitos entre o bem e o mal. Mas com a restauração da criação, tudo será transformado. Miguel, o grande príncipe, continuará sua missão como guardião da ordem celestial e do reino de Deus. A Nova Jerusalém, o reino eterno. Após a derrota do mal, João descreve uma visão gloriosa do que está por vir. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 1-3. Neste novo céu e nova terra, não haverá mais dor, morte ou sofrimento. A justiça e a glória de Deus reinarão para sempre. E Miguel será um dos guardiões desse reino eterno. A função de Miguel na eternidade. Desde o princípio, Miguel foi o protetor dos fiéis e o grande guerreiro contra as trevas. Agora, sua missão assume um novo significado. Se antes ele lutava para garantir que o reino de Deus fosse estabelecido, agora ele vigia para que esse reino permaneça perfeito e imutável. O Apocalipse menciona que a Nova Jerusalém será uma cidade protegida por anjos. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21h12. Miguel estará entre esses anjos, garantindo que nada impuro entre na cidade santa. Seu papel será o de guardião da eternidade, um defensor da santidade e da glória de Deus. O último chamado para a humanidade. Embora a vitória do bem seja certa, a Bíblia deixa claro que a escolha de estar ao lado de Deus cabe a cada um de nós. Miguel pode ser o protetor dos fiéis, mas somente aqueles que entregarem suas vidas a Deus terão o privilégio de fazer parte desse reino eterno. O próprio Jesus faz um convite a todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 6, 7. O tempo de decisão é agora. Miguel já está pronto, os exércitos celestiais já estão preparados, e a grande batalha está chegando ao seu desfecho. Mas cada um deve escolher de que lado estará quando esse dia chegar. A mensagem final de esperança. A história de Miguel é a história de um guerreiro fiel, que desde o início esteve ao lado de Deus e lutou incansavelmente para garantir que sua justiça prevalecesse. Ele representa a vitória do bem sobre o mal, a proteção divina sobre os que creem e a certeza de que Deus está no controle de tudo. No fim, a mensagem que fica é uma mensagem de esperança. Seja nos tempos de luta ou no descanso eterno, Miguel sempre estará ao lado dos escolhidos, cumprindo sua missão e garantindo que a glória de Deus jamais seja manchada. A batalha foi vencida. O reino foi estabelecido. E Miguel, o grande príncipe, continua sua vigília eterna.